psicóloga! Nessa aula aqui você vai entender como a análise e interpretação de sonhos aplicada à prática clínica pode te ajudar a fortalecer o vínculo com seus pacientes, reduzindo faltas e abandonos prematuros e possibilitando o planejamento da sua agenda a longo prazo. E a análise e interpretação dos sonhos, além de fortalecer o vínculo com seus pacientes, também pode fortalecer e enriquecer qualquer abordagem terapêutica, tornando-a muito mais produtiva, te dando inclusive muito mais reconhecimento como autoridade perante seus pacientes e seus colegas, que passarão a te ver como profissional confiável e respeitado. E tudo isso você consegue no passo a passo, utilizando técnicas eficientes, baseadas no conhecimento científico e validadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Interessante, não é mesmo? E olha só, para facilitar o seu entendimento e você começar a ter avanços a partir de hoje, eu vou demonstrar tudo isso de maneira prática e divertida, utilizando copos com água colorida e um pinhão. Aliás, se você não mora aqui no sul do Brasil, talvez você nunca tenha ouvido falar do pinhão, ou talvez nunca tenha experimentado. O pinhão é a semente do pinheiro do Paraná, uma árvore muito abundante aqui no sul do Brasil, que também é conhecida como araucária. O pinhão nasce dentro da pinha e é tradicionalmente consumido por aqui cozido na panela de pressão ou assado. Sinceramente, eu não gosto muito de comer pinhão, mas tem muita gente que é doida por essa sementinha aqui assada na chapa do fogão a lenha, acompanhada do bom e velho chimarrão. Mas voltando ao assunto dos sonhos, fique comigo aqui até o final e escute atentamente o que eu vou te dizer, porque ainda nesse vídeo, além de você entender como a prática dos sonhos pode fortalecer o vínculo com seus pacientes, você ainda vai aprender como implementar essa técnica na sua prática clínica imediatamente. Isso mesmo que você ouviu. Mas antes de compartilhar com você essa técnica extraordinária, eu vou te responder a pergunta que provavelmente você deve estar se fazendo nesse exato momento. Será que essa técnica vai funcionar para mim? Resumidamente, se você é psicóloga, independente da sua abordagem ou do seu tempo de formada, seja 15 ou 20 anos, e não aprendeu na sua formação como abordar os sonhos no processo terapêutico, com certeza esse curso é para você. Se você é psicóloga e não teve a oportunidade de aprofundar seus estudos sobre análise de sonhos após a sua formação, que inclusive esse foi o meu caso por aproximadamente 9 anos, mas eu vou contar isso com detalhes para você daqui a pouco. Agora, se você é estudante de psicologia e deseja se preparar para a competitividade do mercado de trabalho e se destacar sendo reconhecida como autoridade já no início da sua carreira, esse curso também é ideal para você. Esse curso também é para você que acabou de se formar e quer ganhar mais confiança na sua prática clínica, para você que já atua como psicóloga, mas sente falta de uma ferramenta segura para aprofundar o processo terapêutico. É para você que busca maneiras de engajar mais os seus pacientes e tornar as sessões mais dinâmicas e reveladoras, de modo que o paciente não veja a hora de chegar à próxima sessão. É para você que é professora ou orienta ou supervisiona outros psicólogos e quer incluir análise de sonhos em suas aulas ou supervisões. É para você que deseja se destacar e se tornar referência no mercado como profissional de psicologia. Agora preste bem atenção, porque esse curso aqui não é para todos os psicólogos. Por exemplo, esse curso não é para psicólogos da abordagem analítica que já possuem conhecimento avançado em sonhos, pois o conteúdo foi planejado partindo do básico até chegar à aplicação clínica. Esse curso também não é para aqueles psicólogos que têm um pensamento rígido e que não reconhecem o inconsciente como uma teoria válida, que acreditam que já sabem tudo e não têm mais nada a aprender, ou que preferem ficar acomodados na sua zona de conforto. Também não é para psicólogos que buscam atalhos, soluções rápidas ou preferem uma prática mais fácil e superficial. A propósito, você acredita ou não, o paciente sente isso. Ele sabe quando a terapia está sendo útil ou quando ela está estagnada, andando em círculos. Pois o terapeuta só pode levar o paciente até onde ele mesmo já foi. Por acaso, você já ouviu falar no tripé da formação clínica? Esse tripé é composto por estudo teórico, para o psicólogo dominar as técnicas, terapia pessoal, para o psicólogo evitar de projetar suas questões no paciente, e supervisão clínica para aprimorar a sua prática profissional. Agora me conte, como uma pessoa pode se sentir segura, seguindo e confiando num profissional que não sabe para onde está indo?
É por meio desse tripé que o psicólogo se torna apto para conduzir o paciente com clareza e competência. Por exemplo, você embarcaria num barco sem mapa ou sem bússola? Como você se sentiria se o guia desse barco também não soubesse te levar para onde você quer ir? Sem um guia que conhece bem o caminho, o barco pode se perder em círculos, não é mesmo? O paciente, como passageiro desse barco, precisa confiar que o psicólogo sabe conduzir para onde ele quer ir. E o barqueiro só poderá proporcionar essa segurança se tiver a bússola do estudo teórico para se orientar, a experiência da própria viagem, que vem da terapia pessoal, e o conselho de outros barqueiros experientes, que é a supervisão clínica. E se o terapeuta souber utilizar os sonhos como se fosse um mapa, aí sim, a viagem não se torna apenas mais segura e confiável, mas também cheia de emoções, significado e coberta de propósito. Com técnicas específicas para ajudar o paciente a compreender os seus próprios sonhos, o psicoterapeuta é capaz de guiá-lo com clareza e profundidade. Essas ferramentas transformam os sonhos em verdadeiros guias, promovendo uma jornada de transformação, como eu vou explicar na prática um pouquinho mais para frente. E nos dias de hoje, o entendimento dos sonhos está cada vez sendo mais validado cientificamente. A propósito, falando em ciência, você chegou a ver essas notícias? Essa impressionante notícia da BBC conta que cientistas no Japão utilizaram ressonância magnética para identificar imagens percebidas durante o sono, associando padrões cerebrais às descrições dos voluntários com surpreendentes 60% de precisão. Já esta outra extraordinária notícia aqui, da Undinex University, traz uma promissora inovação tecnológica do Japão, a Dream Recorder. Essa inovadora tecnologia de gravação de sonhos, isso mesmo, gravação de sonhos, usa uma interface que se conecta diretamente ao cérebro humano. Com um sensor de eletroencefalograma colocado na cabeça do usuário, esse dispositivo pode ler e mapear a atividade cerebral durante a fase de sono REM. Essa sigla significa Rapid Eye Movement, fase do sono onde há movimento rápido dos olhos. Esta é a fase onde a maioria dos sonhos ocorre. Os sinais cerebrais lidos são então decodificados por algoritmos de inteligência artificial, criando uma incrível representação visual do que está na mente do usuário durante o sono. Agora imagine, é como se você estivesse assistindo o sonho de alguém como um filme, em uma tela de cinema ou mesmo na TV. Essa impressionante tecnologia usa uma combinação de visualização 3D e elementos de inteligência artificial para produzir uma gravação de imagens muito parecidas com as vividas durante o sonho. Essa fantástica tecnologia da Dream Recorder abre a porta para o mundo dos sonhos de maneiras nunca antes imaginadas possíveis. Esses avanços reforçam a relevância do entendimento dos sonhos na psicologia, como já proposto por Freud e Jung lá no século passado. A cientificidade atual revela um futuro onde a tecnologia, a psicologia e as neurociências possam se complementar, o que de certa maneira já está acontecendo nesse exato momento. Como você já deve saber, a análise e interpretação dos sonhos pode ser usada para identificar padrões relacionados a traumas, fobias ou emoções reprimidas, complementando o diagnóstico e o tratamento de várias patologias. E você pode ser um dos primeiros psicólogos a utilizar os sonhos desta maneira extraordinária, com a garantia do selo do MEC. Agora, ouça isso com muito cuidado. Para sua surpresa, tem inúmeras comunidades com inúmeros integrantes das redes sociais que têm como objetivo a interpretação dos sonhos. Veja só esse cenário. Significado de sonhos: 1.300 membros. Meu sonho foi real: 366.600 membros. Significado dos sonhos: 2.500 membros. E olha só a descrição: sonhos podem ser premonições, lembranças ou conselhos para o dia a dia. Descubra o seu. Olha essa outra comunidade aqui: 2.400 membros. E o grupo tem o objetivo de interpretar sonhos. 2.800 membros. Seja qual for o seu sonho, nos diga e nós interpretaremos para você. 45.900 membros, somente sobre o significado dos sonhos. 1.800 membros.
3.900 membros. Olha só esse significado dos sonhos. Compartilhe seu sonho e eu lhe direi o significado. Tá bem, mas o que isso tudo significa? Isso significa que você está deixando muito dinheiro na mesa. Há muitas pessoas interessadas em entender os seus próprios sonhos e não sabem onde encontrar fontes confiáveis para isso. E nós, psicólogos que temos o conhecimento técnico-científico, estamos perdendo a oportunidade de oferecer uma interpretação fundamentada, responsável e profundamente transformadora, que somente a nossa formação consegue entregar com tanta maestria. O mercado de trabalho está sedento por profissionais qualificados. E agora me conte, você está pronto para atender toda essa demanda? É simples. O que você pode fazer a respeito de tudo isso é ser rápido em adquirir o conhecimento necessário e aproveitar todas essas oportunidades. E aqui está a boa notícia. Mais adiante eu vou compartilhar com você uma técnica baseada em tudo que eu aprendi ao longo da minha vida e através da minha experiência e da minha trajetória clínica. No momento em que eu for falar sobre o conteúdo dessa capacitação, eu vou te mostrar como é possível iniciar a interpretação de sonhos na clínica de forma prática. Mas antes de eu te passar esses detalhes, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Hoje, mais do que nunca, eu percebo como no passado eu já andei em círculo com os meus pacientes. Assim como aquele guia do barco que não sabe te levar para onde você quer ir. Para começar, eu iniciei minha graduação em 1996. E em todos esses anos de formada, há pelo menos uns 8 anos eu trabalho com interpretação de sonhos. Mas como você deve imaginar, o meu interesse pelos sonhos não é dos tempos atuais. Desde muito pequena, eu sempre tive uma curiosidade especial sobre os sonhos. Como se existisse um fio condutor invisível que me conectava a esse mundo até então misterioso. Certa vez eu incomodei tanto a minha mãe que eu cheguei a fazer ela comprar um livro para mim, um livro esotérico, porque o esoterismo era o único conhecimento que eu tinha naquela época sobre sonhos. Calma aí que eu já vou chegar na parte do meu contato com a ciência dos sonhos. Então, Mistérios do Desconhecido era o nome de uma série de livros lançados pela editora Abril. Você é dessa época? Por isso, a Abril Livros e a Time Life estão lançando a coleção Mistérios do Desconhecido, uma série que analisa os mais surpreendentes enigmas do universo, levando você a um mundo fascinante e absolutamente extraordinário. O desaparecimento da Atlântida, o mundo dos sonhos, curas psíquicas e muito mais. Você vai conhecer o que a ciência já descobriu até agora, o que é simples especulação e o que ainda permanece sem resposta. Esses livros eram anunciados na TV lá pelos anos 90 e eram vendidos através do telefone analógico, aquele que você tinha que discar com o dedo para fazer as ligações. Para comprar esses livros, as pessoas tinham que ficar com um papel, uma caneta do lado da TV, esperando a hora que fosse passar o comercial. E quando essa propaganda passava, tinha que anotar o número de telefone correndo para não perder a oportunidade. Então, nós usávamos o telefone fixo para discar e fazer a encomenda do tal livro. Esses livros eram enviados pelo correio e nós tínhamos que nos deslocar da nossa casa até a agência do correio, efetuar o pagamento para poder retirar esses livros. Eram livros lindos e caríssimos, uma capa dura, preta, folhas em papel lustroso e de qualidade bem superior. As impressões desse livro eram uma cor prateada, chiquíssimos. E como você já deve imaginar, dentro deles havia uma edição que era exclusiva sobre sonhos. De fato, ficar olhando esse livro me causava verdadeiro fascínio. Eu ficava horas e horas admirando cada detalhe dele. Esse meu livro acabou se perdendo em algum lugar do meu passado. Talvez em alguma mudança de casa que eu fiz, e eu nunca mais o encontrei. Muitos anos depois, na minha graduação de psicologia, diferente de muitos outros colegas que seguiam caminhos mais tradicionais em suas abordagens, eu senti um puxão desse fio condutor, que me atraía para o estudo dos sonhos e do que acontecia na psique das pessoas enquanto elas dormiam. Só que dessa vez, embasada no conhecimento científico que eu estava adquirindo na universidade. Um pequeno detalhe. Naquela época, fazer uma graduação era muito mais difícil do que nos dias de hoje, pois além de ter que fazer o vestibular, que era muito concorrido, quem morava no interior, assim como eu, precisava se deslocar para centros maiores para poder estudar.
Hoje está tudo muito mais fácil e acessível. Por exemplo, como você que está assistindo esse vídeo aqui pela internet e que tem a possibilidade de se inscrever em cursos incríveis, 100% online, sem se deslocar de casa e nem perder em nada a eficiência e a qualidade do aprendizado. Mas o fato é que naquela época, além do dinheiro necessário para se manter numa cidade estranha, custava também o bem-estar emocional das pessoas, pois era muito difícil ficar longe da família. E assim, desde muito cedo, eu tive que assumir grandes responsabilidades, pois como eu morava sozinha, eu era a única responsável por mim mesma. Quando isso aconteceu comigo, eu tinha apenas 18 anos de idade e já me sentia muito mais responsável comparadas a outras meninas da minha faixa etária. Sinceramente, essa foi uma das épocas mais felizes da minha vida, mas também uma das mais difíceis que eu vivi. E eu vou te contar agora por que foi tão difícil. Nessa época, meu pai estava aposentado. E sempre que ele podia, ele se deslocava cerca de 150 quilômetros para passar uns dias comigo, lá no oeste de Santa Catarina. Eu nunca na minha vida tinha tido tanta proximidade com meu pai quanto eu estava tendo naquele momento, pois eu morei com a minha avó materna desde que eu nasci até os 5 anos de idade. Então eu não tive muita convivência com ele durante a minha infância. Esta estava sendo a minha oportunidade e estava sendo muito bom. Essa aproximação com meu pai estava sendo muito importante naquele momento para minha vida. Eu já vou contar para você qual a conexão existente entre o meu pai e o meu interesse por sonhos. Um dia daqueles, lá na década de 90, os meus tios e primos do lado da família da minha mãe, que moravam nessa mesma cidade que eu estudava, convidaram meu pai para almoçar na casa deles. Eu me lembro muito bem o que aconteceu de fato naquele dia, que ele resolveu ficar almoçando comigo. Eu fiquei tão feliz e resolvi caprichar no almoço para ele, porque realmente eu queria agradar. Caprichei no macarrão com carne moída. Foi muito bom estarmos juntos naquele momento e eu poder cozinhar para ele na minha casa. Na minha cabeça adolescente, aquele era o melhor almoço do mundo, mas pelo jeito para ele foi um pouco diferente. Ele achava a maior graça quando contava para todas as pessoas que ele deixou de comer churrasco na casa dos meus tios para comer macarrão comigo. Ai, meu Deus! Essas são algumas lembranças que eu carrego no meu coração. Como eu disse, foram momentos felizes, mas o fato é que quando eu ainda estava no segundo ano da graduação, ele adoeceu e faleceu de repente, em poucos dias, sem ninguém esperar. Essa foi a última foto tirada na minha casa, 15 dias antes dele ir para o hospital. Até parece que ele ficou lá comigo esses dias com a intenção de se despedir. Foi muito difícil para mim depois que tudo isso aconteceu. E depois ainda ter que voltar aos estudos para uma cidade diferente da minha. Eu e minha família passamos por diversas dificuldades emocionais, financeiras. Minha mãe entrou em depressão profunda. Eu tinha medo de me afastar dela e perder ela também, já que naquela época ela estava com várias condições clínicas de saúde. Entre trancos e barrancos, eu continuei os estudos com muitas dificuldades. Não foi fácil, mas eu sempre tive a certeza que nós não devemos deixar que os nossos problemas nos impeçam de seguir a nossa jornada. Então, mesmo assim, eu segui. Mas isso é apenas uma parte da história. Como se não bastasse, no meio do curso eu engravidei da minha filha Milena, que hoje em dia é minha verdadeira luz. Mas na época foi muito difícil. Em resumo, eu quis assumir a responsabilidade dela sozinha, embora minha família tivesse se disponibilizado a cuidar dela enquanto eu estudava. Eu quis levar ela junto comigo, porque eu queria ficar perto da minha filha, eu queria essa responsabilidade. Eu queria que ela crescesse perto de mim. Lá então eu cuidava dela enquanto eu estudava. Morávamos somente nós duas. Ela pequenininha, só tinha 4 meses, recém-nascida. E nesse tempo a minha rotina era a seguinte. Eu precisava acordar às 5 horas da manhã para tomar banho, tomar o meu café sossegada, para só depois eu acordar ela para trocar a fralda, amamentar no peito. E quando estávamos prontas, nós saíamos a pé, só nós duas. Estando frio ou estando calor, tendo sol ou tendo chuva, eu andava com ela no colo algumas quadras até a creche. Lá eu deixava minha filha e saía com o coração na mão para pegar o ônibus que me levaria até a universidade. As aulas iniciavam às 7h30 da manhã e iam até o meio-dia. Então eu voltava a pé da universidade e me dirigia até a creche, muitas vezes sem almoçar, amamentava minha filha no peito novamente e retornava para a universidade para fazer os estágios obrigatórios em psicologia clínica. E assim foi até a minha formatura, que concluí com os meus 2 filhos no braço.
Uma dica importante é que nós sempre devemos buscar evoluir em nossa jornada, independente das nossas dificuldades. A nossa vida e a nossa busca por nos tornarmos pessoas melhores não deve parar por nada. Mas agora deixa eu contar para você o que meu pai tem a ver com análise e interpretação de sonhos. Logo que meu pai faleceu, eu sonhava muito com ele, praticamente todas as noites. Esses sonhos me deixavam perplexa. Você já teve sonhos com pessoas falecidas que pareciam tão reais, que mais pareciam um encontro do que sonhos propriamente ditos? Pois é, esses sonhos me angustiavam, pois eu queria entender melhor o que estava acontecendo comigo. E na época, na minha universidade, não existiam professores que tinham conhecimento profundo dos sonhos. E eu acredito que nem hoje ainda tenha. Aliás, se você teve uma professora na sua graduação que abordou os sonhos de maneira significativa e te ensinou técnicas de como analisar e interpretar os sonhos, me conta depois lá no direct do Instagram. Eu estou curiosa para saber se existe. Então eu fui perguntar para uma professora que eu tinha mais afinidade sobre o meu interesse de interpretação de sonhos. O que ela me disse me causou tanto impacto que as palavras delas estão vivas ainda na minha cabeça até os dias de hoje. Se você quer entender melhor os sonhos, estude Jung. Essas simples palavras definiram a minha vida e foi como dar um nó firme naquele meu fio condutor. Eu estava decidida que eu queria estudar Jung, custasse o que fosse, mas havia um problema. Eu não sabia onde encontrar material sobre ele. Naquele tempo ainda estava começando a internet no Brasil e foi um evento honorário quando instalaram internet em 6 computadores da biblioteca da minha faculdade. Os alunos se aglomeravam para ver a dita cuja e mal nós sabíamos que anos depois ela iria dominar a nossa vida. A internet nessa época era usada basicamente para troca de e-mails, chats e leituras de notícias. A conexão era discada, contada por pulso e muito lenta. Por isso, todos os estudos nesse tempo eram feitos através de livros físicos, o que causava muita dificuldade para que nós pudéssemos encontrar os materiais diferentes daqueles que eram abordados nas aulas da universidade. Ainda mais que não tínhamos professores junguianos no nosso polo. Essa vontade que eu tinha de me aprofundar em Jung e na psicologia analítica ficou por muito tempo adormecida, mas jamais esquecida. Devido a tantos fatos desafiadores, eu concluí a minha graduação com muitas dificuldades. E com 2 filhos no colo, acabei voltando para minha cidade natal. E antes mesmo de pular grau, eu já tinha passado num concurso público municipal de uma cidade aqui vizinha da minha. Essa foto aí foi tirada no dia da minha posse da prefeitura, com meus 2 pequenininhos no colo. Quando eu olho para trás, eu nem acredito que eu passei por tudo isso. Mas ser funcionária pública me possibilitou ter uma vasta experiência na saúde pública, pois atendi os casos mais complicados que existiam no município. E muitas vezes exigiam uma boa dose de coragem e dedicação. Como eu atuo diretamente com a equipe médica e a equipe de enfermagem até os dias de hoje, tanto os pacientes com sintomas psicológicos e emocionais, quanto os pacientes com sintomas físicos e crônicos fazem parte do meu repertório de atendimentos. Essa minha atuação na área do SUS e da saúde pública me possibilitou fazer várias capacitações na área de saúde mental, neuropsicologia e psicologia em saúde. Eu amo muito trabalhar com saúde. E lá no início, eu acabei perdendo foco em trabalhar com a psicologia dos sonhos e a psicologia analítica. Mesmo assim, eu consegui vários avanços com toda essa experiência adquiridos durante esse tempo de trabalho. Porém, ainda existia um problema. Mesmo com tanto estudo e dedicação, eu ainda sentia que algo faltava. Eu não entendia porque os pacientes de repente paravam de vir para as sessões. Alguns até pareciam ser tragados pela terra. Na verdade, eu só não queria entender, mas no fundo eu já sabia que em algum momento durante a psicoterapia parecia que aquele propósito daquele trabalho havia se perdido. Chegava um momento em que o paciente já havia contado toda a sua vida, todos os seus traumas de infância, todos os assédios e todos os abusos sofridos. Já havia me contado como estava a sua vida atual e quais os desafios ele já havia enfrentado, seus relacionamentos, suas feridas emocionais. E em certo momento parecia que todo o assunto acabava de vez. Ele não sabia mais o que falar e eu não sabia como estimular novamente a mesma empolgação que ele trazia no início. E o resultado era sempre o mesmo. Um dia, não muito tempo depois, o paciente abandonava a psicoterapia. E eu ficava me sentindo frustrada e me perguntando: o que será que pode ter acontecido? Muitas vezes eu me senti insegura. Muitas vezes eu me senti impotente.
Só que desde o tempo da minha formação, eu escutava de outros psicólogos mais experientes que era para me acostumar com a frustração. A frustração faz parte do nosso dia a dia de psicólogo clínico. O paciente desistir da consulta é a coisa mais corriqueira e comum. Isso acontece sempre, o tempo todo, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então eu achava que estava tudo bem, que deveria ser assim mesmo. Sempre eu contava para mim a mesma mentira. Que o problema era unicamente com os pacientes mesmo, a resistência sempre era deles e o problema nunca era comigo. Hoje eu percebo que isso soava um tanto quanto arrogante. Francamente, não deixe isso acontecer com você. Sabe por que eu digo isso? Porque anos depois eu acabei entendendo que as coisas realmente não são bem assim. Cada vez que você se deparar com a desistência de um paciente, lembre-se que a responsabilidade da condução da sessão é nossa enquanto psicoterapeuta, sim. Pois somos nós que temos a técnica, somos nós que sabemos como fazer, e não o paciente. É a técnica que nos permite identificar os caminhos, conectar os pontos e guiar o processo terapêutico de forma estratégica. Sem essa condução, o paciente pode se sentir perdido e desmotivado, prejudicando o andamento da terapia e o alcance dos resultados. Isso parece fazer sentido para você? Mas continuando, depois de alguns anos trabalhando sem saber de tudo isso, mas já com a minha carreira um tanto quanto consolidada na saúde pública e na clínica particular, esse fio condutor brilhou novamente. Na época, eu era coordenadora da saúde mental do município. E eu havia criado um projeto inovador com grupos de arte e terapia para trabalhar com diversas questões emocionais dos nossos usuários, como ansiedade, depressão, alcoolismo, vínculos familiares, transtornos de personalidade. Nessa época, a arte terapia não era abordada como prática comum nos serviços públicos, principalmente nas unidades básicas de saúde. O fato é que esse projeto, em parceria com uma arte terapeuta, foi um verdadeiro sucesso e acabou se tornando um exemplo nacional na área de saúde pública e na área de saúde mental. Através do município, levamos esse trabalho para mostras científicas de saúde em grandes metrópoles, e o trabalho foi muito bem acolhido por outros profissionais, tanto psicólogos quanto outros profissionais da área da saúde. Durante esse tempo de desenvolvimento, de fato, a arte-terapeuta que liderava as atividades práticas em grupo, brilhantemente desenvolvia atividades maravilhosas, que utilizavam esculturas, mosaicos, vitrais, pinturas. E enquanto ela desenvolvia essas atividades práticas, sempre com propósito terapêutico, eu ficava responsável pela análise dos resultados e pelo feedback para os participantes no final das sessões terapêuticas. Certo dia, depois de muito tempo de trabalho juntas, e conversando com ela, maravilhada com os resultados que os pacientes estavam tendo, eu inocentemente comentei sobre uma técnica que havia sido aplicada em grupo. Eu disse: "Puxa, isso parece muito com Jung." E ela respondeu, demonstrando tamanha indignação: "Mas isso é Jung." Então eu pensei: caramba, como eu não havia percebido antes? E naquele exato instante, eu senti como se fosse um choque elétrico passando pela minha coluna. E simultaneamente senti aquele frio na barriga. Foi como se eu visse aquele fio condutor reluzindo e brilhando diante dos meus olhos novamente. E imediatamente reacendeu o meu interesse sobre os sonhos da psicologia. Como se o fio que havia estado em segundo plano durante toda aquela época da minha vida voltasse a estar presente e guiar o meu caminho. A partir de então, resolvi aprofundar os meus estudos em psicologia analítica, de maneira autônoma no início, e depois através de um grupo chamado Café Analítico. Lá conheci pessoas maravilhosas, fizemos eventos grandiosos juntas, e então a cada dia que passava eu ia em busca de mais e mais conhecimento. Até então procurar uma formação sólida na área, uma especialização formativa em imaginação ativa. A imaginação ativa é uma técnica junguiana pouco abordada nos dias de hoje, com pouquíssimas pessoas no mundo que sabem aplicá-la com excelência. Segundo Robert Johnson, é como se você entrasse conscientemente em um sonho. Esse curso de formação que eu fiz em imaginação ativa treinou muito bem os meus ouvidos e me capacitou ainda mais para trabalhar com análise e interpretação de sonhos na prática clínica. Esse aprendizado foi como tecer cuidadosamente uma nova parte desse fio, agora com mais segurança, firmeza e propósito. Desde então, esse fio condutor dos sonhos vem se fortalecendo
e está presente no meu trabalho tanto na clínica particular quanto na saúde pública, onde eu utilizo e aprimoro técnicas da psicologia clínica unidas com o conhecimento da psicologia em saúde. Os resultados têm sido excelentes, com avanços extraordinários no envolvimento, no engajamento, progresso, motivação e resultados dos pacientes. Esse fio condutor que me acompanhou desde a infância, agora é a base sólida da minha abordagem clínica. Esse fio me guia e, ao mesmo tempo, ajuda os meus pacientes a encontrarem os seus próprios fios condutores. Trabalhar com sonho não só reduziu a rotatividade dos pacientes, mas também aumentou o engajamento deles. Eles levam o processo a sério, se empolgam e eu vejo o brilho nos olhos deles a cada sessão, porque se sentem parte ativa das suas próprias transformações. Muitos, inclusive, se dedicam aos seus diários de sonhos de maneira espontânea, sem mesmo ter que pedir. Eles se mantêm engajados e a terapia avança de forma surpreendente, sessão após sessão. Esse trabalho tem sido tão transformador que eu tenho sido reconhecida por diversas vezes como psicóloga a destaque aqui na minha cidade, na minha região, recebendo premiações que consolidaram minha posição como uma autoridade na psicologia. Esses reconhecimentos refletem o impacto significativo que essa abordagem teve na vida dos meus pacientes, ajudando-os a alcançar maior autoconhecimento, engajamento e transformação ao longo do processo terapêutico. Mas eu devo lhe contar um segredo. Se eu conseguir todos esses resultados, você também pode conseguir. E agora que você já me conhece, você vai ver o que eu aprendi durante esse tempo todo, durante toda essa minha jornada. Veja só que interessante, muita gente fala sobre sonhos. Dizem que todos eles têm um significado, que manifestam nossos desejos inconscientes não realizados, que trazem resquícios do que vivemos no dia anterior, mas o que ninguém te fala é que os sonhos têm um efeito curativo. E aqui a cura não significa a remissão total dos sintomas, mas sim a transformação deles. Quero te mostrar como essa transformação acontece e vou fazer isso de maneira visual daqui a um minutinho. Outra coisa que quase ninguém fala é que aqueles sonhos que parecem mais bobos e insignificantes, muitas vezes podem ser os mais importantes e promissores na vida de uma pessoa. A realidade é que nem todos os sonhos refletem os nossos desejos ou os nossos traumas do passado. Alguns sonhos estão focados a nos mostrar o futuro, indicando possibilidades ou caminhos que ainda não foram explorados. É verdade, eles são como se fossem sementes. Por exemplo, olha essa semente de pinhão. Sozinha ela parece pequena e insignificante. Não é ainda um pinheiro, mas carrega dentro de si todo o potencial de ser uma grande árvore. Uma árvore frondosa, cheia de vida e propósito. Da mesma forma, o nosso sonho pode parecer apenas um fragmento de algo confuso, mas com o cuidado certo, dedicação, reflexão e técnicas efetivas, ele pode crescer e transformar completamente a vida de quem o cultiva. Assim como a semente precisa de solo fértil, água, luz para germinar, os sonhos precisam ser acolhidos, trabalhados e integrados, para que revelem o seu verdadeiro potencial. O resultado é algo grande e poderoso, algo que antes parecia invisível, mas que com esforço e paciência se torna uma fonte de crescimento e transformação. Uma coisa que eu fazia muito durante o início da minha trajetória clínica e hoje eu percebo que foi um dos maiores erros que eu cometi em se tratando de sonhos, era acreditar que com toda a bagagem que eu tinha de psicologia, eu é que saberia muito mais do que o próprio paciente o significado do sonho dele. Eu achava que o sonho tinha que fazer sentido para mim, pois eu era psicoterapeuta. E eu que deveria saber como usá-lo durante a condução da psicoterapia, mesmo que aquilo não fizesse sentido nenhum para ele naquele momento. Na minha cabeça, eu achava que em algum momento ele ia compreender o sentido daquilo que eu estava falando. Mas isso, na verdade, nunca acontecia. Na verdade, isso acabava desestimulando totalmente o engajamento do paciente. Porque para ele aquele significado imposto não fazia nenhuma conexão. Foi só com o tempo que eu entendi a importância do que Jung ensinava. Devemos tratar um sonho como se não soubéssemos nada sobre ele. E o nosso papel, enquanto psicólogos, é guiá-lo nesse processo. E não impor para ele as nossas próprias interpretações.
E outra coisa que vemos por aí, pelo público em geral, mas também já vi de muitos psicólogos, é procurar o significado de um único símbolo do sonho. E ainda através do coletivo, sem antes buscar o significado individual. O que significa sonhar com cobra? O que significa sonhar com casa velha? Quem nunca fez isso na internet que joga a primeira pedra? Mas preste bem atenção. A partir de hoje, toda vez que você for buscar o significado coletivo de um símbolo na internet, você vai lembrar disso aqui. Em uma análise e interpretação de sonhos, a última coisa que devemos olhar são o significado dos símbolos coletivos. Você saber disso já vai te ajudar a perceber que quando procuramos o significado do símbolo coletivo, perdemos a oportunidade de saber qual o significado do símbolo individual para o sonhador. Não que o coletivo não seja importante, mas essa ordem na análise é sim muito importante. Primeiro o individual, depois o coletivo. Pois uma vez você buscando o significado coletivo, você acaba sugestionando para o paciente o significado daquele símbolo, sem mesmo buscar antes o individual. Como bons profissionais que somos, devemos procurar antes como o sonho se inicia, como ele se desenvolve, se há mudanças e como ele se encerra. Buscamos entender os sentimentos do sonhador, quem são as pessoas que aparecem, se são conhecidos ou não, quais as ações deles e as ações do sonhador no sonho, quais as cores presentes nos sonhos, se o sonho termina com uma solução ou termina com uma catástrofe, se durante o sonho o sonhador teve escolhas ou não. Somente depois de explorar esses e muitos outros detalhes, é que partimos para entender os símbolos coletivos e universais. Esses símbolos devem ser explorados inicialmente com a própria história do sonhador. Um exemplo disso é que certa vez uma paciente me trouxe um sonho único, como todos os sonhos são. Em seu relato, ela contou que sonhou que estava caçando sapos no banhado. Na hora, isso me causou um estranhamento e uma certa repulsa, porque eu pessoalmente não gosto de sapos. Eu imediatamente pensei que fosse um pesadelo. Se eu tivesse me deixado levar pela minha própria percepção e também pela minha única interpretação, eu teria com certeza perdido a conexão com essa paciente. Mas seguindo com as técnicas certas e deixando de lado o meu achismo, descobri que para ela aquilo foi um sonho bom, pois ela se lembrava de sua infância, que foi muito feliz. E na sua infância ela brincava de caçar sapos no banhado. Como eu disse, primeiro o significado individual deve ser explorado, para depois buscar o significado coletivo. Se eu tivesse ido atrás do significado simbólico universal do sapo, eu teria me deparado, talvez, com alguns significados ruins. E toda a minha chance de trabalho com essa paciente teria ido por água abaixo. E para te provar isso, eu vou te mostrar agora, de maneira prática, que interpretar um sonho de maneira isolada, sem a participação do sonhador, não traz benefícios nenhum para o desenvolvimento da prática clínica. Em primeiro lugar, o consciente e o inconsciente têm conteúdos e funções diferentes e funcionam de maneira individual e autônoma. São como se fossem duas personalidades diferentes, cada uma com suas questões, seus desejos, suas vontades e com sua maneira de ser e de funcionar. E tão independentes são essas partes que é justo que elas se manifestem como se fossem pessoas nos nossos sonhos, né? Só que às vezes essas vontades do inconsciente não batem com as mesmas vontades do consciente. Agora veja isso com muita atenção. Aqui vamos representar o consciente com água azul e esse o inconsciente com água vermelha. No copo azul, que representa o consciente, estão os pensamentos racionais, a lógica e as decisões conscientes do dia a dia. Também representa os conteúdos das sessões de psicoterapia, em que o paciente traz racionalmente as suas questões pessoais, sua história, seus traumas para serem discutidos. No copo com água vermelha, que representa o inconsciente, estão as emoções e os desejos reprimidos, os traumas vividos, os conteúdos simbólicos. Materiais que ainda não estão claros para o paciente e ainda não viram a luz. Na grande maioria das vezes, por funcionarem de maneira separada e autônoma, consciente e inconsciente operam em conflito. Quando isso ocorre, é criada uma tensão entre os opostos. Quanto maior a tensão, maior é o sintoma apresentado. Esse sintoma pode ser emocional, como ansiedades, depressão, desânimo, procrastinação e tantos outros.
E os sintomas também podem ser físicos, como enxaquecas, gastrites, dermatites, quedas de cabelo e também tantos outros por aí. O sonho entra aqui como uma ferramenta para mostrar que esses conflitos estão ocorrendo. Quando o psicólogo sabe operar essa ferramenta de maneira assertiva, ele consegue ajudar esse paciente a fazer essa integração entre os dois opostos. Ou seja, a personalidade 1 e a personalidade 2 entram em acordo e passam a operar de maneira sincronizada. Isso por si só já causa uma grande evolução, mas a cereja do bolo é quando ocorre uma fusão entre uma parte consciente e uma parte inconsciente. Essa fusão, Jung chamou de função transcendente. Esse copo aqui representa onde essa integração acontece. Essa função transcendente resulta em um novo estado de equilíbrio entre esses dois opostos. Aqui, parte do consciente e parte do inconsciente se fundem para criar algo novo. Essa fusão não ocorre em conversas conscientes ou racionais que geralmente acontecem nas sessões de psicoterapia convencionais. É preciso dominar técnicas para gerar essa transformação. E a análise e interpretação de sonhos é uma dessas técnicas que possibilitam isso. Essa nova cor simboliza a transformação que ocorre quando permitimos que consciente e inconsciente dialoguem e se fundam a cada sonho. A função transcendente é o processo que possibilita essa integração, trazendo equilíbrio para a nossa psique. Isso atinge diretamente o sintoma que estava sendo apresentado. Embora consciente e inconsciente atuem de maneiras diferentes, juntos eles criam algo único e poderoso, capaz de reduzir a tensão dos opostos e transformar qualquer sintoma. Como eu já disse anteriormente, os sonhos trazem essas representações dessas tensões entre consciente e inconsciente. Essas tensões são representadas nos sonhos pelos conflitos nos sonhos comuns e através dos pesadelos e dos sonhos de repetição. Se o psicólogo não sabe trabalhar com essa tensão, os conflitos internos do paciente permanecem sem resolução. Isso pode levar o paciente a repetir padrões inconscientes, mesmo entendendo conscientemente o que está acontecendo. Desse jeito, o sonho não é apenas uma mensagem do inconsciente, mas uma ferramenta prática para ativar essa função transcendente. Sem análise do sonho, esse diálogo não acontece. E o paciente pode sentir que está preso ou estagnado na terapia, como aquele passageiro daquele barco lá do início do vídeo. A propósito, se antes você andava na escuridão, sem saber que tudo isso era possível, agora, ao conhecer essa realidade, você se encheu de luz e é capaz de iluminar caminhos nunca antes explorados. Porque uma vez que colocamos luz na escuridão, já vimos o que está lá dentro. E não podemos mais desver o que já enxergamos. A partir de agora, é provável que você sinta a necessidade de fazer algo não apenas por você, mas também pelos seus pacientes. Por isso, quero te oferecer uma oportunidade única de embarcar nesse processo de aprendizagem e transformação. Você poderá ser um dos primeiros psicólogos a receber um certificado com selo do MEC, capacitando-se a integrar a análise e a interpretação de sonhos de forma prática e transformadora na sua clínica. Por isso, se você quer utilizar os sonhos para crescer profissionalmente e de quebra, entender melhor também os seus próprios sonhos, eu vou te mostrar o que vamos aprender nesse curso de capacitação. O curso é composto por conteúdos e técnicas práticas apresentadas por aulas gravadas, que serão liberadas semanalmente por módulo. Isso para que facilite e possibilite fixar melhor os conteúdos. Além das aulas gravadas, você também terá acesso a aulas ao vivo online, onde você poderá tirar as suas dúvidas e aprofundar o conteúdo em tempo real. Todas as aulas estão disponíveis numa plataforma de fácil acesso, que você consegue baixar o aplicativo no seu celular, tablet ou acessar do seu computador. Você também terá acesso a materiais complementares, além de um espaço exclusivo em um grupo do Facebook, para interação com outros alunos. Lá poderá compartilhar experiências e solicitar ajuda para as ampliações coletivas e arquetípicas dos sonhos. Tudo foi pensado para que você tenha uma experiência de aprendizado rica, dinâmica e transformadora, conectando teoria e prática de maneira clara e acessível.
Ao final do curso, você terá um certificado emitido pela UniCV e validado pelo MEC, garantindo não somente seu conhecimento, mas também a validação profissional necessária para aplicar essas ferramentas na sua clínica com confiança e autoridade. O conteúdo é apresentado em módulos cuidadosamente estruturados, para proporcionar um aprendizado progressivo desde os conceitos básicos até a aplicação prática. Nos primeiros módulos, vamos explorar a introdução aos sonhos e a sua história, passando pelo conteúdo manifesto e latente, as técnicas para registro e análise dos sonhos, como criação de um diário de sonhos. Em seguida, aprofundaremos na linguagem simbólica dos sonhos, abordando os símbolos, arquétipos e sua interpretação, utilizando técnicas como amplificação e análise de estrutura dramática dos sonhos, como citada por Jung. Avançando, você aprenderá a identificar diferentes tipos de sonhos, como os traumáticos, os compensatórios e tantos outros. Analisar sonhos recorrentes e séries de sonhos e aplicar tudo isso na prática clínica para engajar e transformar a experiência do seu paciente. Vamos discutir como integrar essas técnicas à sua abordagem terapêutica, com ferramentas para garantir maior segurança e eficácia na interpretação e condução do processo terapêutico. Além disso, você terá acesso a materiais bônus, como leituras complementares, indicações de filmes, um drive com materiais, tudo isso para enriquecer ainda mais a sua jornada. Ao final do curso, você estará apto para utilizar a análise de sonhos como um diferencial na sua prática, oferecendo um trabalho mais profundo e transformador para os seus pacientes. Então você pode estar pensando, mas eu já ando tão atarefada, será que eu vou ter tempo para acompanhar esse curso? Eu entendo que a sua rotina pode ser cheia. Nos dias de hoje, todos nós andamos muito atarefados, mas o curso foi feito para se adaptar ao seu ritmo. As aulas gravadas são liberadas semanalmente, permitindo que você assista quando for mais conveniente e no seu próprio tempo. Além disso, as aulas são objetivas e organizadas para otimizar o seu aprendizado, para que você não precise dedicar horas diárias para absorver o conteúdo. Além do mais, você pode baixar o aplicativo no seu celular para assistir às aulas nos seus intervalos de tempo. Talvez você também possa pensar que a teoria seja muito difícil. Eu estou dizendo para você que o curso foi criado pensando em psicólogos que estão começando e que nunca trabalharam com sonhos. Todo o conteúdo é apresentado de forma prática e acessível, com explicações passo a passo que facilitam o seu entendimento. Além disso, você terá o suporte das aulas ao vivo, garantindo que você se sinta seguro ao longo do seu aprendizado. Mas, Fabiola, e se eu não puder assistir essas aulas ao vivo? Pode ficar tranquilo. Todas as aulas ao vivo ficarão gravadas e serão disponibilizadas na plataforma para que você possa assistir quando você quiser. Assim, mesmo que você não consiga participar ao vivo, não vai perder nenhum conteúdo importante. E vai poder, assim, revisar essas aulas no momento que for melhor para você. Olha, tudo isso parece muito interessante, mas nem eu nem meus pacientes estão sonhando muito. Mas isso é muito mais comum do que parece. A verdade é que muitos de nós não fomos ensinados a prestar atenção nos nossos sonhos. Nem fomos ensinados a dar devida importância para eles. Mas todos nós temos de 5 a 7 sonhos por noite, mesmo que não lembramos deles. E aqui está a boa notícia. No curso você aprenderá técnicas práticas e eficazes, tanto para você lembrar de seus sonhos, tanto para você auxiliar os seus pacientes a lembrar. Afinal, os sonhos sempre estão lá. Só precisamos abrir espaço para que eles se manifestem. Não deixe essa oportunidade passar. Com técnicas testadas e aplicadas na clínica, você terá o suporte necessário para implementar tudo de forma prática e segura. E o melhor, com certificação reconhecida pelo MEC, consolidando ainda mais a sua autoridade na psicologia. Tudo isso sem riscos, com 7 dias de garantia incondicional. E além do conteúdo principal, você está prestes a receber os bônus exclusivos. Um espaço secreto exclusivo em grupo do Facebook para troca de ideias, dúvidas e experiências com outros psicólogos para você criar conexões e fortalecer o seu aprendizado, dicas de livros e filmes com sugestões que vão aprofundar seu conhecimento sobre sonhos e enriquecer a sua prática clínica. Um drive com materiais de apoio, como PDFs, leituras complementares e ferramentas práticas para facilitar a sua aplicação clínica. Materiais extras com exercícios práticos e conteúdos complementares desenvolvidos para consolidar o aprendizado e integrar as técnicas ao seu trabalho terapêutico.
Essa é a primeira capacitação do Brasil focada em análise e interpretação dos sonhos autorizada pelo MEC. Com isso, você não só garante um aprendizado de qualidade, mas também um certificado que agrega real valor ao seu currículo e à sua prática clínica. Enquanto outros cursos oferecem apenas conteúdo teórico, essa capacitação combina teoria, prática e certificação oficial, além de todos os bônus exclusivos mencionados. Com o que você vai aprender nesse curso, você poderá atrair mais pacientes, aumentar o engajamento dos pacientes que já estão com você e até mesmo cobrar mais pelas suas sessões, pois estará oferecendo um diferencial único e reconhecido. Então, se você quer entrar para a próxima turma e aumentar a adesão dos pacientes na sua prática clínica, além de tudo ser reconhecido como autoridade na psicologia, clique no botão abaixo e faça sua matrícula. Assim que você realizar sua matrícula, você vai receber um e-mail com todas as informações necessárias para você fazer o seu primeiro acesso. Você terá acesso imediato às primeiras aulas gravadas, enquanto as demais serão liberadas gradualmente, semanalmente, de acordo com o calendário da turma. No mesmo instante, você já poderá explorar os bônus exclusivos, como as sugestões de livros, sugestões de filmes, que foram especialmente selecionados para o seu aprendizado. Você também terá acesso imediato ao Drive com os materiais complementares e também a entrada da comunidade exclusiva do Facebook, onde você poderá interagir com outros psicólogos e compartilhar experiências. Tudo está pronto para você começar a transformar a sua prática clínica desde o primeiro dia. Se por qualquer motivo você achar que este curso não é para você, você poderá solicitar o reembolso total dentro de 7 dias sem burocracia. Então, aproveite a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Clique no botão abaixo, faça sua matrícula agora mesmo e comece a transformar a sua prática clínica imediatamente. Então, se você quer aprender a analisar e interpretar sonhos de forma prática e profunda, aumentar o engajamento dos seus pacientes, reduzir a rotatividade e se destacar como um profissional diferenciado e reconhecido dentro da psicologia, faça já sua inscrição. Você fará parte de um grupo pioneiro de psicólogos capacitados em análise e interpretação dos sonhos, reconhecidos pelo MEC, sendo reconhecido assim como um profissional à frente do seu tempo. Espero te ver na próxima turma. Vai ser uma honra te acompanhar nesse processo de aprendizagem e transformação. Te vejo lá.